Bom, vamos dar andamento ao treinamento de Excel. Agora eu vou falar de mais uma fórmula que trata texto, que é este ponto texto, extrair texto. Muito utilizada também quando você pega uma informação de um sistema externo, você copia e cola uma informação de um bloco de notas e cola no Excel, ou você copia de um PDF, importa de um PDF ou de um banco de dados, e ele vem com algumas informações, mas só que você não quer todas aquelas informações, você quer parte dela. Então, uma das mais utilizadas é extrair texto. Vou clicar aqui na extrair texto e no Fzinho, que ele vai abrir o assistente de fórmula. Então, o que ele está falando aqui? Eu vou extrair um texto que está na B11. Está na B11. E o num inicial é qual que é o meu ponto de partida? Qual que é a posição de ponto de partida que eu vou começar a extrair as informações? E o num caractere são quantos caracteres eu quero extrair. Como que acontece aqui? Eu vou fazer ela de novo. Aqui é este, extrair texto, tab. Vou marcar a célula B11, que é dela que eu quero extrair a informação, ponto e vírgula. A posição número 5. Por que a posição número 5? Porque todas elas, a partir das 5, é onde eu quero extrair a informação. Então, por exemplo, traço. Quantas posições eu corri? 4. E a 5 já começa o texto que eu quero extrair. Por isso que eu coloquei o número 5. Ponto e vírgula, eu posso colocar até 20 aqui, porque você pode prever o maior número de posições, porque depois da posição 5, você pode ter uma palavra com 5 posições, com 13, com 15. Você pode já colocar um número grande que ele vai abranger todas as palavras ali depois da quinta posição em diante. Fecha o parênteses, dá um Enter. Então ele vai extrair só as palavrinhas a partir daquela posição em diante. A mesma coisa aqui com, por exemplo, se tem uma listagem lá de código de barras, traço, ou pode ser qualquer outro caractere, e depois o texto que você quer extrair, ou se você quer extrair no começo também, tá? Que é esse exemplo aqui. O que eu estou fazendo? Extrair. Vou abrir o assistente aqui. Então, eu estou falando que eu quero pegar da B16. Qual posição? Logo a primeira, porque eu quero o código de barra. Então, eu quero a primeira posição e as 13 primeiras posições, porque eu já coloquei desde a inicial 1. Então, ele vai me extrair todos os códigos de barra aqui dessas células que tem essas informações de código e descrição. É muito útil também para a gente extrair só as informações que interessam para a gente, essa fórmula. Se caírem numa situação onde ela é variável, por exemplo, eu tenho um código de 6 posições no começo, ou depois eu tenho um de 3, depois um de 13 posições, acontece muito em varejo, supermercado, por exemplo. Supermercado, o código de barra tem 13 posições. Já aqueles produtos de açougue, feirinha, frios, onde você tem coisas que são pesadas, o código é menor. Então, ele fica diferente. Então, você tem posições diferentes. Então, eu coloquei um exemplo ali, simples, só para ilustrar a junção da fórmula localizar com extrair texto. Então, eu vou apagar o extrair texto só para explicar melhor como que eu fiz a junção dessa fórmula. O que eu estou fazendo? Primeiro eu estou usando a fórmula localizar. Vou abrir o assistente aqui, então eu estou falando assim, Excel, localize, abre aspas duplas e fecha aspas duplas. E coloco no meio o caractere que eu quero que ele procure. Então eu coloquei aqui um tracinho. Então eu falo assim, Excel, procure esse caractere, que é o tracinho, na célula B12, B22,
e pegue só uma posição inicial, porque é um caractere, então é só uma posição. E aí o que ele vai fazer? Ele vai me retornar qual que é a posição que está esse tracinho dentro da célula B22. Se a gente contar aqui, ó, eu vou apertar o Ctrl e vou rolar aquela rodinha do scroll do mouse. Ele vai me dar o zoom aqui só para eu explicar. Então ele me retornou o número 6. Porque o tracinho que eu pedi para ele procurar está na posição número 6. Por isso que ele me retornou o número 6. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então, se eu colocar essa formulinha aqui, vou apertar Ctrl X, dentro da extrair texto, vou abrir o assistente aqui. Então eu vou falar assim para a formulinha extrair texto. Qual que é o texto? É a B22. Qual que é a inicial? O número inicial. De onde você quer que eu comece a extrair as informações? Você pode colocar aqui localizar e aquela formulinha que eu recortei. Porque aqui ele vai me retornar que é o 6. Na sexta posição ele vai começar a contar, falar assim, ó, daqui para frente eu vou extrair as informações. E ele pergunta depois, quantos caracteres você quer que eu tire para você? Vamos colocar aqui 15. Aqui ele já dá uma prévia do que ele vai extrair. Tá vendo que ele está colocando um tracinho e a palavrinha Excel. Porque 6 é exatamente a posição do tracinho. Mas eu não quero o tracinho. Então você pode colocar aqui mais um. Então é na posição 7. Agora ele já dá uma prévia aqui do que ele vai me dar como retorno dessa forma. É a palavrinha Excel. Aqui, Photoshop. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu fiz ao contrário, eu peguei as 3 primeiras posições. Mas se eu, digamos que eu quero só as palavras depois do tracinho, essa primeira fórmula que a gente fez é o que vai atender. A gente vai usar a fórmula localizar para saber em que posição que está o tracinho e vai colocar ela dentro do critério da fórmula extrair texto na parte que eu identifico onde está o tracinho para eu pegar dali para frente. Tá ok? Eu vou arrastar aqui para baixo, ó. Ele vai pegar todas as palavrinhas. Aqui o PowerPoint está com um espacinho. Eu vou fechar aqui, ó, certinho. Ele pega todas as palavras. Tá joia? Uma outra forma de você pegar o texto que está com a mesma condição para todo mundo, que é o exemplo lá do código de barra, são as 13 primeiras posições para todo mundo. Se você tem certeza que ele vai seguir o mesmo critério, a mesma regra para todo mundo, você poderia estar usando a fórmula esquerda. O que ela faz? Eu informo para ela, B28 é a célula, o texto que está, é na célula que está o texto que eu quero extrair. E depois ele só pergunta quantos caracteres você quer. Ele já sabe que é da primeira. Você colocar 13, então ele vai pegar os 13 primeiros caracteres das 13 primeiras posições. Clica OK, arrasta. Ele vai pegar sempre as 13 primeiras. Tá ok? Agora, digamos que você tem lá os dados de nome, tracinho e o CEP. Você quer pegar o CEP de todo mundo. Você só tem que ter certeza que sempre aquelas últimas posições sempre vai ser igual para todo mundo. Aí você pode usar a fórmula direita. Então ele vai começar da direita para a esquerda, sempre contando da primeira posição e a gente vai informar quantas posições a gente quer. Vou clicar aqui na barra de fórmula em cima da palavrinha direita e no F para ele abrir o assistente. Então eu estou falando assim, ó, Excel, na célula B34, pegue as 9 primeiras posições. Como eu estou usando a função direita, ele vai pegar da primeira
para a esquerda as primeiras 9 posições. Então, ele me traz o finalzinho de cada conteúdo aqui das células. Tá joia? Então, aqui vocês vão ter na manga aqui para utilizar a esquerda, a direita, depois a esquerda, a junção de localizar dentro do extrair texto, a fórmula extrair texto sozinha, e pode pegar do fundo, do meio ou do começo. Vou apertar Ctrl no teclado do notebook e rolar a barrinha aqui para ele voltar mexer no zoom. Voltou. Tá joia? Espero que ajude vocês. Até a próxima aula.